Vamos lá, então. A ideia aqui é fazer aquelas questões que eu assinalei aqui. Mesmo que eu não faça todas, mas que eu faça algumas delas, pelo menos. Tá? Vamos lá, foi passado para vocês, né? Eu mandei para vocês as fotos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é da página 100. E dessa página aqui eu passei o número 1, o número 3 e o número 4. O número 1 é muito simples, é só você pegar e olhar, no caso, a figura e a partir dela você dizer qual que é a equação de cada elipse aí. Lembrando sempre que é equação reduzida. No caso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o número 1, a letra... Vamos começar pela letra A, mesmo que ela seja bem simples, mas eu acho que vale a pena começar. A letra A é o seguinte, você pode perceber pelo desenho que você tem que a distância, né? O valor, na verdade, da distância do centro até o ponto A2 seria 13, você conclui que o A vale 13, e dá para concluir também pela figura que o B vale 5. Além do mais, a elipse em questão aí, ela tem, no caso, o eixo maior paralelo ao eixo X. Dessa maneira, a gente vai ter o seguinte, que a expressão para calcular a equação reduzida dela é dada por essa expressão aqui. Aí, nesse caso, ficaria assim, ficaria x ao quadrado sobre 13 ao quadrado, que é 169, mais y ao quadrado sobre 25. Logo, essa questão basicamente é isso, a letra A, nada além disso. A letra B, se você observar, eu tenho o valor de B, que nesse caso é 6, e eu tenho aqui não o valor de A, e sim o valor de C, que é 8. Lembra que para você poder calcular a elipse, tem que ter o valor do A e do B. Aqui eu tenho do B e do C, que é a distância focal. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou calcular quem é o valor de A, que pode ser dado pelo teorema aqui de Pitágoras. Então, fica A ao quadrado, vai ser quem? Vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aqui vai dar 36 mais 64, que dá 100. Logo, isso aqui vai dar 10. Tá? Ou seja, se você também pegar e observar a questão, ela acaba sendo paralela ao eixo X, né? Ela tem o eixo maior paralelo ao eixo X. Então, a fórmula é a mesma fórmula que está aqui. Aí, nesse caso, o valor de B vale 6, vou colocar aqui. O valor de A vale 10, eu vou colocar aqui. Então, fica x ao quadrado sobre 100, mais y ao quadrado sobre 36. Igual a 1. Só isso aqui mesmo, gente. Nada além disso. Vou fazer a letra C para ter um terceiro exemplo aqui. Percebam que aqui na letra C, o eixo maior ele é paralelo ao eixo Y, né? E não ao eixo X. Então, na verdade, a configuração da fórmula acaba mudando um pouco. Vamos lá. No caso da letra C, o que nós vamos ter aqui? A gente vai ter que o valor de B vale 5 e que o valor de C vale 12. No entanto, o eixo maior aqui é paralelo ao eixo Y e não ao eixo X. Logo, a fórmula muda. A gente acaba tendo y ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Porque nesse caso aqui, o eixo maior é paralelo ao eixo y e não ao eixo x. Por isso que inverte a fórmula aqui. O restante é similar. Por Pitágoras, eu consigo achar quem é o valor de A. Então, aqui fica 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, vai dar isso aqui, ó, 25 mais 144, que dá 169, né? Logo, A vai ser raiz quadrada disso. E nós sabemos que a raiz quadrada de 169 é 13. Certinho. Bom, dessa maneira, eu vou ter aqui um y ao quadrado sobre 169 mais um x ao quadrado sobre 25. Igual a 1 também. Resumidamente, é só isso aqui, gente, tá? Nada além disso. O número 1, então, é bem nível iniciante mesmo. Deixa eu olhar o 3 aqui. Vamos fazer o 3, ele tem um detalhezinho um pouquinho diferente. Vamos fazer o número 3.
O número 3 é o seguinte, ó, determina a equação da elipse cujos focos. Ele dá para a gente os focos aqui, ó. O foco 1 é menos 12 e 0, e o foco 2 é 12 e 0. Ele fala para a gente e que contém o ponto, ele contém, a elipse passa por esse ponto aqui. 12 e 27 sobre 5. Muito bem, vamos lá então. Vamos ver qual que é a ideia dessa figura aqui. Nesse caso aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui a distância focal, que é isso aqui. A gente tem que lembrar, pessoal, a própria definição da elipse aqui. Quer ver? Deixa eu fazer uma conta aqui com vocês. Deixa eu fazer um desenho aqui. Se esses caras são os focos, quer dizer então que você vai ter que o eixo maior é paralelo aqui ao eixo X. Aqui a gente vai ter o F1, aqui a gente vai ter o F2, e teremos alguma coisa da seguinte maneira aqui. Uma figura mais ou menos assim, não vai ficar totalmente simétrica, que eu estou fazendo a mão livre aqui. Isso. E aqui. Então, a figura seria essa figurinha aqui, pessoal, que eu acabei de desenhar. Aqui sendo o ponto F1, que é menos 12 e 0. E aqui sendo o ponto F2, que é 12 e 0. Né? São os focos. Outra coisa que eu sei é que passa por esse valor aqui. Passa pelo ponto 12. Então, sei que aqui tem um 12. E pelo 27 sobre 5. Quer dizer que aqui, então, vai ser 27 sobre 5. É um ponto aqui da nossa elipse aqui. Ok. Então, pessoal, como é que a gente pode proceder num caso desse aqui? Olha? Se passa por esse ponto aqui, quer dizer, então, o seguinte, que eu vou ter as componentes, né? Onde aqui vale x e aqui vale y. E nesse caso aqui também percebam que você acaba tendo que o eixo maior é paralelo ao eixo x. Logo, a configuração dessa elipse é isso aqui, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Né? Isso aqui que é válido aqui. Aqui eu sei que a distância focal é no caso quanto? Vai ser no caso 12, porque se esse ponto é 12 e 0, porque esse pedacinho aqui ele vale 12, então. Logo, o nosso C ele vale 12. A gente tem que achar quem que é o valor de A e quem que é o valor de B. Só um minutinho, peraí. Muito bem. Vamos lá, então. Essa conta aqui vai ser o seguinte, quer ver? Nesse caso, eu posso falar que esse cara aqui vai ser o x e esse cara aqui vai ser o y. E eu posso vir e substituir aqui.
Outra coisa que eu sei aqui é o seguinte, essa distância aqui é 27, eu estou tentando facilitar a minha vida aqui um pouco. Professor, Oi. se o senhor fazer pela definição de elipse, vai sair uma conta bem fácil. É o que eu estou imaginando aqui. A definição fala o seguinte, né, que, na verdade, você acaba que essa distância aqui, ela sempre é fixa. Se eu fizer o seguinte aqui, ó. Aqui eu posso... Deixa eu pensar um pouco aqui. Pela definição, será que se substituir não fica mais fácil, não, aqui? Eu tentei substituir também, vai dar uma conta bem difícil. Aí eu fiz, porque se o senhor fizer Hum. do ponto até o F, mais a distância do ponto até F2 igualar a 2A. Peraí, você fala a distância do ponto até F1, Ele, concordo com você, e do ponto até F2 igualar a 2A. Eu concordo com 2A. você. Vai funcionar, vai ficar uma conta bem simples mesmo. Eu, assim, ia pegar o caminho mais difícil, que é substituir aqui. Mas eu acho que a sua ideia é uma ideia melhor, realmente. Eu Concordo. tentei fazer, desculpa, eu tentei fazer assim, substituindo, só que vai dar A Hum. elevado a 4, B elevado a no final. Eu acho que eu até fiz essa conta aqui também, aí você acaba tendo uma equação biquadrada. Robson, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer da minha maneira aqui, faço depois pela sua sugestão, que também é boa. Que eu pensei o seguinte, se eu pegar e substituir, a conta vai dar alguma coisa assim, fica um 12 elevado ao quadrado sobre A ao quadrado. Aqui fica o 27 sobre 5 elevado ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso aqui igual a 1. Né? E eu sei o seguinte aqui, como eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, então eu posso falar que A ao quadrado ele vai ser igual a B ao quadrado mais 144, pegando esse valor aqui e substituindo aqui. Certo? Isso é verdadeiro. Então, eu posso pegar no lugar desse A ao quadrado aqui e colocar essa expressão. No caso B, vou fazer assim, colocar 144 sobre B ao quadrado mais 144, isso que é da mesma coisa aqui. Se eu pegar agora 27 sobre 5 e elevar ao quadrado, vou fazer essa conta rápida aqui. Eu vou colocar o valor decimal, tá? Esse 27 sobre 5 ao quadrado vai dar 29,16. Isso. Sobre o b ao quadrado aqui igual a 1. Eu concordo com você que vai aparecer um b elevado à quarta aqui, mas eu acho que ainda assim dá para resolver de maneira relativamente fácil. Tirando aqui o MMC, daria que essa parte por essa cancela, vai sobrar só o b ao quadrado. E essa parte aqui, esse b ao quadrado cancela com esse b ao quadrado aqui, vai sobrar essa parte aqui. No caso, b ao quadrado mais 144, que multiplica isso. R$ 29,16 vezes 144. Então, o valor aqui, deixa eu colocar esse valor aqui. Dá 4.100 e... Esse desse o valor exato, mas não dá. Ok. Zero quatro igual. Aí, multiplicado isso aqui para cá, eu concordo com você, vai aparecer um B à quarta aqui, mais um cento. Na verdade, eu estou fazendo uma coisa que não pode fazer. Peraí, deixa eu continuar colocando o número 1 aqui. Aqui. Vamos lá, deixa eu finalizar aqui. Aí, nesse caso, eu multipliquei esse 144 aqui. Eu tirei, na verdade, o MMC. Não sei se ficou claro isso aqui, gente. Ó.
eu dividi essa parte por essa parte aqui, sobrou o b ao quadrado. Vezes 144, deu 144b ao quadrado. Essa parte toda aqui, dividido pelo b ao quadrado, sobrou só isso aqui. Então, deu isso e o 29,16 vezes 144 deu esse número aqui, 4.199,04. O que eu vou fazer agora é multiplicar invertido. Eu posso ainda juntar o 144 com esse número aqui. 144 mais 29,16, ele vai dar isso aqui. Tá? E aqui daria o seguinte, 4.199,04. Se eu pegar e multiplicar esse b ao quadrado por esse b ao quadrado aqui, vai dar um b à quarta. Multiplicando esse por esse aqui, vai dar 144b ao quadrado. Então, eu posso colocar um b à quarta aqui, mais 144b ao quadrado aqui. Aí, trazendo tudo para o primeiro membro, b ao quadrado, na verdade, que vai ser b à quarta aqui. Aqui eu repeti e aqui eu trouxe para cá. E mais 4.199,04 igual a zero. Juntando esses dois aqui, vai voltar a ser aquele 29,16 que estava antes. É isso aqui. E aqui é mais 4.199,04, igual a zero. Aqui é o seguinte, pessoal, esse tipo de equação aqui, você pode pegar e fazer ela, levando em conta que ela é uma equação biquadrada. Como assim? Eu posso pegar e fazer o seguinte, quando uma equação é biquadrada, significa que aparece um termo à quarta aqui, um termo ao quadrado aqui e um termo independente para cá. Esse tipo de conta aqui você consegue fazer utilizando uma substituição. Espera que deu uma travadinha aqui. Deu uma travadona. Deixa eu melhorar isso aqui, gente. Isso. Opa, agora voltou ao normal. Vamos seguir aqui, gente. Então, como é que eu faço para fazer uma conta dessa? A ideia vai ser o seguinte. Deixa eu pegar numa outra folha aqui e escrever a conta toda. E eu posso fazer o seguinte aqui nessa conta. Posso multiplicar tudo por menos 1, aí fica positivo aqui. E o que dá para fazer aqui agora é uma substituição. Eu posso falar que um b ao quadrado é, por exemplo, uma variável qualquer, por exemplo, um y. Fala que b ao quadrado é um y. Se eu usar essa variável aqui como sendo uma variável auxiliar, no lugar de b ao quadrado, como b ao quadrado, no lugar de b à quarta, como b à quarta aqui, pessoal, equivale a b ao quadrado assim, você pode fazer assim. No lugar desse b ao quadrado aqui, colocar um y ao quadrado. No lugar desse b ao quadrado aqui, colocar um y. E o menos 4.199,04 igual a zero. Calculo o delta agora. Ao quadrado. Esse valor aqui. Professor, Oi. o senhor não trocou o sinal aí, não? Exatamente. Deixa eu olhar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Eu trouxe esse b à quarta para cá. Esse aqui, eu só... Do outro lado mesmo. Não, do outro lado mesmo. Então, multipliquei por menos 1. Aqui não era negativo? Rob, isso aqui era negativo, né? Então, como multiplica por menos 1, fica positivo, negativo e negativo. Certo?
Bom, vamos seguir então, pessoal. Ó, se eu fizer a seguinte conta, 29,16 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes esse número aqui. Deu um número bem grande, por sinal. Ok, olha só, pessoal. Deu esse número feio aqui que eu vou escrever para vocês. No entanto, esse número aqui ele tem uma raiz exata, apesar de ser um número grande. Dá 132, assim, exata quer dizer finita. Dá 132,84. Então, o que acontece? Esse y nosso vai ser, como é a segunda parte da fórmula de Bhaskara, né? Aparece o menos, vai trocar aqui, ele vai ficar positivo. Menos mais raiz desse valor, que é 132,84. Tudo isso sobre 2 vezes o valor que acompanha aqui, o y, que é 1, que vai dar 2 mesmo. Aí teremos duas soluções, olha. Primeiramente, 29,16 mais 132,84, dividido por 2, que deu 81. E o segundo valor aqui é o 29,16 menos 132,84, dividido por 2, que deu esse valor que eu vou escrever aqui. Ok. Então, percebam só, gente, esse valor aqui eu simplesmente vou ignorá-lo, porque aqui eu tenho que ter um valor positivo. Então, o meu b ao quadrado ele vai ser igual a 81, logo b vai ser igual a raiz quadrada de 81, que vai dar, então, mais ou menos 9. Aí eu consigo achar o b. Só um detalhezinho aqui, o b, no caso, é essa medida aqui. Eu estou achando aqui, essa medida aqui, esse que é o valor de b. Então, eu vou pegar somente o positivo. Como eu tinha definido, pessoal, como eu tinha definido anteriormente que o a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, eu já tenho o valor do b, que é 9, mais o valor do c, que é 12. Aqui tudo elevado ao quadrado, eu vou ter, então, 81 mais 144. Que somando esses dois aqui, espera aí que travou de novo aqui. Ok. Somando esses dois aqui, pessoal, a gente vai acabar tendo 255. Podem fazer a continha aí. Olha, 225. 81 mais 144, 225. Logo, a nossa vai ser raiz quadrada de 225. A gente sabe que é 15. Moral da história, como eu tinha um x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais um y ao quadrado sobre um b ao quadrado igual a 1, e nós achamos que o b vale 9 e que o a vale 15, fica x ao quadrado sobre 225, mais um y ao quadrado sobre 81. Essa aqui é a continha. Feito utilizando, no caso, essa fórmula aqui. É uma conta um pouco mais complicadinha, eu admito. Uma outra maneira de fazer que o Robson fez, que eu achei interessante também, foi o seguinte. A definição que a gente pode pegar e utilizar para a elipse é o seguinte, né, que você acaba tendo que a distância entre dois pontos, ou seja, essa é a distância que vai desse ponto, em qualquer ponto aqui, né, na elipse, em qualquer ponto que eu tomar aqui, pessoal, a distância desse ponto que pertence à elipse aos focos aqui sempre é fixa igual a 2A. É a própria definição de elipse.
Então, eu poderia pensar aqui também o seguinte, então. Eu sei aqui o seguinte, ó, aqui vale menos 12 e aqui vale 12. Então, eu sei que essa distância de qualquer ponto aqui, ela acaba sendo fixa igual a 2A. Esse ponto que eu tenho aqui, que ponto que ele é? É o ponto 12 e 27 sobre 5, certo? Que foi o ponto dado aqui. Quer dizer que a distância desse ponto P até o F1, somada com a distância do ponto P até o F2, tem que dar, no caso, 2A, que é a definição que eu passei para vocês de elipse. E realmente acredito que a conta fica mais simples para fazer. Quer ver? Deixa eu fazer então dessa outra maneira aí. Outra forma. Rapidinho aqui, deixa eu só fazer o desenho que eu consigo pegar e explicar melhor em cima dele. Ó, esse ponto aqui, no caso, é o F1, que é menos 12 e 0. Esse ponto aqui, no caso, é o F2, que ele vale 12 positivo e 0. Aí o que acontece? A gente tem a tal da elipse aqui. Sim. Sim. E nós temos aquele ponto que foi dado, que é um ponto que está aqui. Que ele é um ponto P, 12 e 27 sobre 5. Se você usar a definição de elipse, pessoal, vai ficar fácil pelo seguinte, você acaba evitando aquelas contas de equação biquadrada. Então, por definição, elipse, qualquer ponto que eu tenho aqui, ele é a distância desse ponto até o foco F1, somada com a distância desse ponto até o foco F2, tem que dar 2A. Então, aqui é só fazer o seguinte, ó, distância de P até F1 mais a distância de P até F2 tem que ser igual a 2A. Tem uma situação que em geral, as pessoas estudam no terceiro ano, sobre geometria analítica, que é a distância entre pontos, que basicamente tem a ver com o teorema de Pitágoras. Ou seja, você pode falar que essa conta aqui, ó, vai ser igual. Essa distância desse ponto P até o F1, você pode fazer assim, pegar 12 e subtrair, no caso, o menos 12 aqui, e elevar ao quadrado, mais o 27 sobre 5 e subtrair o zero, também elevar ao quadrado. Essa aqui é a distância de P até F1. Agora, somado aqui com a distância de P até F2, aí fica de que maneira isso? A raiz 12 menos 12 ao quadrado e 27 menos 0 ao quadrado. Perceba, então, que a única variável em questão aqui foi a variável 2A. Aí, desenvolvendo aqui, gente, ó, aqui aparece uma raiz. Esse menos 12 com esse menos 12 aqui, esse menos com esse menos aqui vai ficar mais. Então, essa continha aqui, na verdade, faltou um parênteses, vai ficar 24 ao quadrado. 24 elevado ao quadrado dá 576. Se eu pegar agora 27, dividir por 5 e elevar ao quadrado, dá esse número aqui que a gente já tinha feito antes. Por sua vez aqui, ó, mais raiz, 12 menos 12 vai dar 0.
né? 12 menos 12 é zero. Aqui, então, fica 0 ao quadrado, que é zero mesmo. E aqui vai dar, então, o 27 sobre 5 elevado ao quadrado. Lembra que 27 dividido por 5 é 5,4. Aparece essa raiz, tudo igual a 2A. Enfim, pessoal, dessa primeira parte, ó, 576 mais 29,16. Quando eu pegar, dei um valor aqui, que é esse valor que eu vou escrever aqui, a raiz quadrada dele deve existir finita. Existe. Aqui, ó, 0 ao quadrado é zero. 5,4 ao quadrado não vai interessar muito para a gente, muito embora desse valor, porque aqui eu vou calcular a raiz quadrada dele. Então, vai sobrar, no caso, o 5,4 mesmo. Então, aqui eu vou somar com 5,4 e aqui eu vou igualar a 2A. Moral da história, se eu fizer a conta agora, 24,6 mais 5,4 dá 30, igual a 2A. Moral da história, A vai ser igual a 15. Que podem perceber que é exatamente o mesmo valor que eu achei aqui anteriormente. O A vale 15. Aí eu preciso achar o B. Vem daqui. No caso, o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. Aí, pessoal, posso falar que A ao quadrado é igual ao B. Aliás, o A eu sei quanto que é 15. O B eu não sei quanto que é. E o C, que é essa distância aqui, eu sei que vale 12. O C aqui ele vale 12, que é a distância do centro ao foco. Então, aqui vai dar 225, 144. Então, vai dar 225 menos 144. Logo, B ao quadrado vai ser 81. B vai ser igual a raiz de 81. Ou seja, 9. Aí, como eu tenho x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, é só pegar e substituir agora. O nosso a vale 15, ao quadrado é 225. E o nosso b vale 9, ao quadrado 81. Então, essa conta aqui, pessoal, ela ficou um pouco menor, mas também não tão menor assim. Enfim, as duas maneiras estão corretas. A minha dúvida é se vocês entenderam pelo menos uma maneira que eu fiz. Alguém, pessoal, quer se manifestar, talvez, falar, se ficou muito confuso, se eu fiz muito rápido? Ninguém? Então, você percebeu, né, Robson? Tem as duas maneiras, de uma mesma coisa. O trabalho, eu acredito que a sua maneira ficou um pouco menor, realmente. O meu deu uma meia página a mais aí. Mas, independente da maneira que faça, fazendo corretamente, a resposta tem que ser a mesma como era previsto. Se eu tivesse achado uma resposta diferente, aí eu teria uma incoerência. Pensei que fosse gastar menos tempo do que gastei, mas vamos lá. Deixa eu fazer então, pessoal, que eu ainda passei para vocês, algumas. Vou passar lá para outra página já. A outra página aqui, basicamente, é muito simples. Vou fazer só, por exemplo, a letra C do número 11 da 104 aqui. Depois a gente faz aquele intervalinho clássico. Aqui é o seguinte, pessoal. Você acaba tendo um desenho aqui, e a partir do desenho ele pergunta para a gente quem que é a equação reduzida da elipse. Vou fazer aqui o desenho da melhor maneira que eu conseguir. Passa aqui no menos 2, certo.
Então, aqui é o 0, aqui é o x, aqui é o y. O outro passa aqui no 3. Pessoal, muito bem. A elipse em questão aqui, é essa que eu vou desenhar aqui. Aqui é menos 2. Ok. O que acontece? A elipse em questão é essa elipse aqui. Deixa eu fazer aqui o desenho dela. Sim. Sim. E as informações que nós temos aqui é que aqui vale 1 e que essa medida aqui vale 2. Ele não passa para a gente o foco, passa direto o valor do A e do B. Então, nesse contexto aqui, o que está acontecendo? Esse valor aqui vai ser o valor de A e esse valor aqui, 1, vai ser o valor de B. No entanto, o centro dessa elipse nossa aqui, ele está deslocado, ele não é o centro coincidindo aqui com a origem. O centro não é a origem. O centro aqui, no caso, é quem? É o ponto menos 2 do x e 3 do y. Ok? Menos 2 e 3. Como é que eu procedo, então, nesse caso aqui? Como você acaba tendo uma elipse onde o eixo maior é paralelo ao eixo y, a fórmula é essa aqui. X menos x0. Opa, 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 opa. Ou seja, é y menos y0 ao quadrado sobre A ao quadrado mais x menos x0 também ao quadrado sobre o b ao quadrado igual a 1. É isso aqui. Nesse caso, o que acontece aqui? O nosso x0 vai ser o menos 2, nosso y0 vai ser o 3. O nosso A vai ser 2 e o nosso B vai ser 1. É só pegar e substituir. Vou fazer rapidinho aqui, que a aula está quase acabando esse momento aqui. Como o A vale 2, fica 2 ao quadrado, que é 4, mais x, mais 2, porque esse menos com esse menos fica positivo, sobre o B, que é 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo, igual a 1. Pessoal, eu paro por aqui, 5 minutos de intervalo, 8h15, a gente pega e retorna, tá bom? Até daqui a 5 minutos. Eu quero focar com vocês a parte que eu vou cobrar de vocês, basicamente. Então, eu vou pular, pessoal, lá para a página 107, vou fazer o número 17, que é um exercício importante aí. Então, da página 107, a gente vai ter o seguinte, determine as equações das hipérboles seguintes. Na hipérbole, o que acontece aqui? Deixa eu fazer o desenho, que fica mais fácil para a gente conseguir pensar. É alguma coisa assim. Lembra que na hipérbole o foco fica... o valor de A1 e A2 fica entre os focos. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o A1. Aqui eu vou colocar, no caso, o A2. Tá? Aqui vai ser, no caso, o foco F2, e aqui eu posso colocar, então, o foco F1. Dessa maneira aqui. O eixo assim, onde você tem a hipérbole, né? Onde a hipérbole passa, é chamado eixo real, e o eixo onde a hipérbole não passa, é chamado eixo imaginário. Então, nesse caso aqui, essa hipérbole nossa, ela tem essa estética aqui, ó. Ela é alguma coisa assim, assim. Isso aqui. E nesse caso, o nosso valor de A é esse pedacinho aqui. Tá? Esse cara aqui é o A. O valor de B, no caso, fica nesse eixo aqui. Nesse caso aqui específico, o eixo imaginário ele acaba coincidindo, né? Na verdade, acaba estando contido no eixo Y.
aqui seria um B2 e aqui seria, no caso, um B1. E esse valor aqui, no caso, é o valor de B. O valor de C seria a distância focal. Isso aqui seria o C. Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender o que acontece aqui. Vai valer o seguinte, ó. Nesse caso, eu posso falar que o C ao quadrado, ele é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Percebam que muda. Como aqui a gente acaba invertendo a posição entre o A e o foco, né, você acaba mudando aqui também. Nesse caso, é o contrário. Beleza. Especificamente nessa letra A, do número 17, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente acaba tendo que essa medida aqui é 3. A gente acaba tendo, então, que essa medida aqui é 3 e que esse pedacinho aqui, ele vale 2. Dessa maneira, eu consigo inferir que o nosso A vale 3 e que o nosso C está valendo 5, porque o C começa aqui da origem e vai até esse ponto aqui. No caso da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x, a expressão dela é essa aqui. A expressão da equação reduzida, né? Então, nesse caso, eu tenho o valor de A e eu tenho o valor de C. Eu não tenho o valor de B. No entanto, por Pitágoras aqui sai fácil esse valor. Eu posso colocar aqui um 5 ao quadrado igual a um 3 ao quadrado mais um B ao quadrado aqui. Então, fica 25 menos 9, que vai dar a raiz de 16, que é 4. Logo, a nossa equação aqui da hipérbole vai ser x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre o valor de b, que é 16. É isso aqui que ele pergunta para a gente. Tá? Vou fazer a letra B também, que eu acho que é interessante. Na letra B é o seguinte, pessoal. O eixo real, ele não vai ser mais paralelo ao eixo x na letra B. Ele vai ser paralelo ao eixo y. Deixa eu fazer aqui o desenho, que aí eu consigo explicar pelo desenho. Temos alguma coisa assim. Aqui no caso sendo o A2, aqui no caso sendo o F2, aqui sendo o A1, aqui sendo o B1, o F1. Vou colocar aqui sendo o B2 e aqui sendo o B1. Logo, nesse caso, a nossa hipérbole ela vai ter essa estética aqui, ó. Isso aqui. Beleza. Aí, nesse caso aqui específico, o que acontece? Ele está falando para a gente que essa medida aqui é 2 e que essa medida aqui também é 2. Então, dá para a gente inferir o seguinte, que o nosso A está valendo 2 e que o nosso C está valendo 2 mais 2, 4. E como eu tenho, pessoal, uma hipérbole onde o eixo real é paralelo ao eixo y, o formato dela é esse formato aqui, ó. É um y ao quadrado sobre a ao quadrado menos um x ao quadrado sobre um b ao quadrado igual a 1. Dessa maneira, como eu sei que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, já que é uma hipérbole, o nosso c aqui é 4, o nosso a é 2 e o nosso b eu vou calcular quanto que é. Então, 4 ao quadrado é 16, tá? Aqui vai dar 4, aqui vai dar b ao quadrado. Logo, o nosso b, pessoal, olha, vai ficar a raiz de 12. Lembra que aqui inverteu, porque nesse caso aqui é o eixo real é paralelo ao eixo y, ao contrário da letra A. Então, aqui fica y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre raiz de 12 ao quadrado vai dar 12. Igual a 1.
Beleza, isso aqui é importante. Eu vou então fazer as últimas duas questões que eu pensei em fazer para poder dar uma base para vocês, para poder resolver as atividades avaliativas. Que é o número 23 da página 109. Tá? O 23 é o seguinte, pessoal, só um minuto. Aqui vai sendo, aqui vamos entender o exercício 23 certinho. Olha. O que está acontecendo aqui? Ele coloca o ponto A1 aqui. Ele coloca o foco exatamente sobre a origem. Tá? Ele coloca o outro ponto A2 aqui. E coloca o outro foco, foco 2 aqui. Beleza. Deixa eu desenhar a hipérbole, que aí fica mais fácil para a gente conseguir abstrair. Alguma coisa assim e alguma coisa assim. Ok, beleza. O que acontece aqui, gente? Esse pontinho aqui, que é o pontinho A1, ele fala para a gente que é o ponto 3 e 0. E esse outro ponto aqui, no caso o ponto F2, ele fala para a gente que é o ponto 10 e 0. E a partir daí ele pergunta para a gente quem são, né, os valores. Quem é a equação reduzida da hipérbole. Então percebam só, gente, se esse ponto aqui é o ponto 3 e 1, você pode inferir de imediato que essa medida aqui, que no caso vai ser a medida de C, vai ser quanto? Vai ser 3, porque desse ponto... Opa, peraí, a medida de A, desculpa. Esse ponto aqui, que é a medida de A, vai ser, no caso, 3. Só um minuto. Peraí. Só um minutinho, Robson. Sim. Eu acho que eu fiz uma coisa falsa aqui. É porque A é do 100 até A1. Como é que é? Desculpa que eu não te entendi. A medida vai ser do centro até o A1. Exato. Eu fiz ao A medida contrário. do centro Tá? aí vai ser o ponto médio. Concordo. Não é isso aqui, não. Porque, na verdade, passa aqui. O eixo imaginário vai passar aqui. Deixa eu destacar ele de vermelho. Correto. Então, olha só, o que vai acontecer? Para calcular essa medida aqui, que eu preciso dela, que ficou pequeno aqui, o ponto A, na verdade, vai ser... O valor de A vai ser, na verdade, essa distância aqui, que vai do eixo imaginário até o ponto A2, ou do eixo imaginário até o ponto A1, se você preferir. Então, de fato, esse ponto aqui, ele vale 3 e 0. Esse ponto, essa distância desse ponto até esse ponto aqui é 3. Como aqui é 10, se você pegar e subtrair 3, aqui vai dar então 7. Tá? Então, esse pontinho aqui, ó, é o ponto 7, 0, porque 7, se você pegar e somar 3, vai dar o 10. Eu sei que essa distância aqui até aqui vale 3, porque esse valor aqui vale 3. Tá bom? Então, gente, de fato, para você conseguir achar esse ponto aqui, vai ser o ponto médio. Vou chamar esse cara aqui, vou usar exatamente a terminologia, ponto médio. E o ponto médio, por sua vez, você pode chamar de xm e yn. Ou seja, o xm, quando você for calcular o ponto médio, é o x1 mais o x2 sobre 2. Eu preciso fazer isso tudo ou consigo fazer de uma maneira mais fácil aqui?
Vamos fazer direto, pessoal. Acredito que a gente consiga fazer isso aqui direto, quer ver? Sem complicar muito a vida. É só se eu considerar 2C igual a 10. Então, sim, concordo com você, mas pode ser até mais simples que isso, por exemplo. Aqui eu sei que vale 3. Aqui eu sei também que vale 3. Né? Então, aqui, isso aqui vale 3, o que vai acontecer? Esse valor aqui, ó, se você fizer a seguinte conta, como até aqui vale 10, então se você fizer 10 menos 6, vai dar o quê? Vai sobrar 4. Então, quer dizer, essa medida toda aqui, ela tem que ser igual a 4. Porque, ó, 3 mais 4, 7. 7 mais 3 dá o 10, já que essa medida desse pontinho até esse pontinho aqui, deixa eu destacar aqui para todo mundo enxergar. Essa medida toda aqui, ela vale 10. Porque esse ponto aqui é o ponto 10 e 0. Então, se eu pegar isso aqui, eu sei que vale 3, já que esse pontinho aqui é o ponto 3 e 0. Então, se eu fizer a seguinte conta, se aqui vale 3, aqui vale 3. Então, se eu pegar o valor que tem que estar aqui no meio para poder dar o 10, tem que ser o 4. Então, quer dizer, só esse pedacinho aqui, ele vai ser igual a 2. Logo, o nosso A aqui está valendo 2. Entenderam, pessoal, essa lógica aí ou ficou muito confuso? E agora fica tranquilo, ó. O nosso A vale 2, tá? O nosso A vale 2. O nosso C é essa medida grande aqui, até aqui que vale 10, vale... Opa, peraí, o C não vale 10, não. O C vai ser a metade disso. O C vai valer 5, pessoal. Ó, o 2C C... vale 10. Oi? 2C vale 2C 10, né? vale 10, o C vale 5, né? O C vale 5. O C é só a metade disso aqui. Então, aqui vale 5. E aí joga da forma de Pitágoras, né? Que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, fica 25 igual a 4 mais B ao quadrado. Logo, no fim das contas, fica B ao quadrado igual a 21. Que dá isso aqui, então. Vamos lá. Aí, para achar agora a hipérbole, como você tem que o eixo real é paralelo ao eixo x, lembra que o eixo real é esse aqui, ó. Né? O eixo real é aquele que está aqui, onde fica o foco e o valor de A2. Então, você acaba tendo essa fórmula aqui. Só que como você tem o centro deslocado, pessoal, muda um pouco. Se o centro é deslocado, você acaba tendo isso aqui, vai ficar x menos a ao quadrado sobre x menos x0 ao quadrado. Menos y0 também ao quadrado sobre b ao quadrado. Onde, no caso, pessoal, o centro aqui vai ser esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, no caso, é quem? Bom, se aqui tudo vale 10, então a metade disso aqui vai ser quanto? Vai ser 5. Esse pontinho aqui é o 5 do x e o 0 do y. Eu não sei se ele traz para a gente. Traz não, tem que deduzir. Ó, novamente, tudo aqui vale 10, então esse ponto aqui que está no meio tem que ser 5. Como está sobre o eixo x, é 5 e 0. Então, fica x menos 5 ao quadrado sobre 4 menos y menos 0 ao quadrado sobre o valor de b, que é o quê? Raiz quadrada de 21 ao quadrado, que vai dar, então, 21 mesmo.
igual a 1. Não sei se ficou claro, pessoal, que vocês não estão questionando. Eu queria que vocês fizessem perguntas, que a gente está desenvolvendo aqui, e eventualmente pode pintar uma dúvida aqui minha, né, que a gente acaba sanando e pode seguir. Então, se ficou alguma dúvida, questione que eu explico de novo. Posso fazer uma explicação geral, se vocês quiserem, de por que a coisa ficou dessa maneira. Okay. Alguém, pessoal, quer perguntar? Talvez entender o passo a passo? Vocês têm que fazer uma análise. Qualquer coisa pode também perguntar mais tarde. Deixa eu fazer, então, a última com vocês aqui, que é a letra B do exercício 23 também. Vamos colocar, então, os elementos aqui, gente. Ó. Esse cara aqui vai ser o Y. Esse cara aqui embaixo, nesse eixo aqui embaixo, vai ser o X. Tá? Por sua vez, ele fala para a gente que essa reta aqui seria o Y igual a 5 e essa outra reta aqui, o X igual a 6. Então, ele estabelece para a gente os focos e os pontos aqui, A, que vai ser um ponto A2, aqui vai ser um ponto F2, aqui vai ser um ponto A1, e aqui vai ser um ponto F1. Muito bem, a hipérbole em questão é essa hipérbole aqui, ó. Sim. E assim, ok. O que mais que ele traz para a gente? Ele fala que essa distância aqui é 1. E ele fala que essa distância aqui também é 1. Bom, pessoal, essa conta aqui tá bem tranquila, eu acho. Olha só, esse cara aqui que vai ser o centro da nossa hipérbole é direto. O x dele vale 6 e o y dele vale 5. Então, nesse caso aqui, esse x igual a 6, esse y igual a 5 vai ser o x0 e o y0, que é o centro aqui da hipérbole. Por sua vez, como essa medida aqui é 1, quer dizer que é o A. E a medida de C, no caso, vai ser toda essa medida aqui. Logo, C vai ser igual a 2. Jogo na forma de Pitágoras, que eu consigo achar o B e a conta deslancha. Vamos lá, então. Ó, eu sei que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Vou ter 4 igual a 1 mais B ao quadrado. Logo, B, podem perceber que vai dar raiz de 3. Novamente, aqui você pode perceber que esse eixo aqui, que é o eixo real, ele acaba sendo paralelo ao eixo x. Então, se ele é paralelo ao eixo x, mas o centro está deslocado, então essa aqui é a fórmula que eu utilizo. Logo, essa conta dá 1. Aí teremos, ó, fica x menos 6 ao quadrado sobre 1, né, que 1 ao quadrado é o mesmo, e y menos 5 sobre raiz de 3 ao quadrado vai dar só o 3, igual a 1. Pessoal, basicamente era isso que eu queria falar para vocês nessa aula aqui.
tá? Essas contas aqui de hipérbole, nesse formato aqui, vocês vão ter que saber para poder fazer a atividade avaliativa. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, fique à vontade. Caso contrário, eu posso parar aqui. Ah, é verdade, Robson. Aqui, né? Perfeito, faltou esse quadradinho aí. Alguém, pessoal, quer perguntar talvez alguma coisa? Não? Então, eu paro por aqui, tá? E fica à disposição via WhatsApp para responder perguntas sobre o TS, sobre a prova, o que vocês precisarem, vocês me mandam e que eu ajudo no que eu puder. Tá bom? Então, desejo a todos, espero, assim, vou deixar essa rede de aula para vocês continuarem a fazer as atividades avaliativas, o que vocês precisarem fica à disposição, pessoal, tá bom? Então, por enquanto, boa noite. E daqui a pouco eu mando para vocês isso aqui.